alergia do iodo que os pacientes falam pra gente. Mas, na verdade, não é o iodo, senão a pessoa não ia mais poder viver, né? Começar a comer frutos do mar, não ia poder mais fazer nada, porque o iodo tá em tudo, né? Esse é o efeito, assim, talvez não menos, não é o mais comum, mas é o mais importante, porque ele pode gerar problemas sérios, ele pode levar a uma parada cardíaca, parada respiratória, então são essas coisas que a gente tem que se preocupar. Dentre outros efeitos que as medicações normais têm, então náusea, vômito, reações gastrointestinais, pode causar edema, broncoespasmo, são reações graves e que a gente tem que tomar cuidado quando a gente for administrar qualquer meio de contraste. Então, as contraindicações. Contraindicações é uma pessoa chegar lá e não poder usar o contraste. A absoluta é de desequilíbrio eletrolítico. Aqui a gente tem a desidratação. E por que a gente tem que tomar cuidado com a desidratação? Porque a gente, quando a gente faz o contraste iodado, o meio de contraste ele é osmoticamente ativo. Então, quando a gente faz, ele puxa a água para fora dos rins. Então, ele é eliminado pelos rins e quando ele entra na pelve, no ureter, ele começa a puxar a água para fora. Então, a gente faz uma desidratação muito severa. Não sei se vocês já viram preparo de exame com contraste, a gente tem que fazer uma hidratação muito importante. É até um problema em paciente que tem insuficiência cardíaca ou algum tipo de distúrbio que a gente não possa mexer muito no volume intravascular. É muito difícil da gente manejar, porque a gente precisa fazer uma hidratação muito vigorosa antes de fazer o contraste, justamente para evitar essa desidratação no momento em que a gente usa o contraste. Tá? Outras contraindicações não são contraindicações, mas a gente tem que ter cuidado com alguns medicamentos que o paciente usa e que, eventualmente, ele vai continuar usando, que são de uso crônico. Por exemplo, a metformina. A metformina ela pode causar uma insuficiência renal quando usada junto com o contraste. Não me pergunte por quê, porque eu não sei responder essa pergunta, mas a gente tem que suspender a metformina. Se o paciente chegar para você usando contraste, usando metformina no momento que ele for fazer contraste, a gente não pode realizar o exame, porque ele pode causar, é quase certo dele causar uma insuficiência renal aguda, então a gente não pode fazer. Outra coisa é suspender o uso de beta-bloqueador antes do contraste, porque se o paciente tiver uma reação anafilactoide, a gente precisar fazer amina, as aminas não vão fazer efeito, porque os receptores eles vão estar bloqueados. Então, se você tentar fazer a amina não vai responder, o que é muito grave, porque você precisa tirar o paciente daquela reação. Então, é basicamente isso. Agora, como que é feito o exame? Como que é feita a urografia excretora? Primeiro de tudo, você tem que saber como é que é a anatomia normal daquele paciente sem contraste, antes do contraste. Então, o que você vai fazer? Uma radiografia de abdômen simples, antes do exame. E aí você vai poder ver se tem algum tipo de calcificação, se tem algum cálculo, se tem gás, se tem algum tipo de alteração muito grosseira que você consiga ver mesmo sem usar o contraste. A segunda coisa que você vai fazer é o contraste, e logo em seguida, mais ou menos com 1 minuto, você vai fazer uma outra radiografia para poder ver a fase inicial, que é a fase nefrográfica, que é quando o rim começa a ser corado pelo contraste. E a outra coisa que você vai fazer, um tempinho depois, então com 5 minutos após a injeção de contraste, você vai fazer outra radiografia para você avaliar como é que estão os rins, ureteres, bexiga, então o sistema coletor mesmo, que é o momento em que ele vai estar preenchido por esse líquido com contraste e você vai poder ver o que você está procurando. E por último, o que você vai fazer é a radiografia depois dele esvaziar a bexiga, para você poder ver como é que está a eliminação o esvaziamento da bexiga. Então, aqui o que a gente tem? À esquerda, a gente tem uma radiografia de abdômen simples, então antes da injeção do meio de contraste.
E logo em seguida a gente tem aquela primeira fase, aquela fase inicial logo após a injeção, com 1 minuto, que a gente só começa a ver os rins um pouco corados. A gente não tem muita nitidez, a radiografia é isso mesmo, mas a gente consegue ver que a gente já tem um aumento da densidade dessa radiografia. E aí, com 5 minutos, a gente começa a ver a eliminação desse contraste. Então, a gente está vendo já a pelve renal, a gente está vendo o ureter, tá bom? Bilateralmente, esse aqui é um exame normal, sem alteração nenhuma, tá bom? Lembrem da papila renal, porque daqui a pouco a gente vai ter uma alteração que causa inversão da papila renal. Então, a papila renal é com esse formato, assim, abraçando as estruturas que saem do parênquima renal. Então, se a gente tiver inversão dessa papila, se essa papila, em vez desse formato, tomar o formato oposto, ela ficar mais arredondada, a gente tem alguma patologia, não é normal ela ser desse jeito. E aqui com 20 minutos, que é uma fase bem mais, uma fase bem mais tardia. A gente consegue ver a pelve, os ureteres, a gente vê a bexiga, tá bom? E aqui, antes e após o esvaziamento da bexiga. Então, a gente está vendo a bexiga cheia, tá? Já não tem mais contraste no ureter. E aqui, logo após o esvaziamento da bexiga, a gente consegue ver que ela esvaziou quase que completamente. Agora, vamos às alterações, né? Então, anomalias congênitas, a primeira que a gente vai ver aqui é a duplicidade pielo-ureteral. Então, o que acontece? A gente tem mais sistemas pielo-ureterais do que o normal. Então, o que é importante a gente saber aqui? Que a gente vai ter uma pelve, isso pode ser dos dois lados, tá, gente? A gente vai ter uma pelve drenando para um ureter e uma outra pelve drenando para esse mesmo ureter, só que mais um pouco lá embaixo. E qual é o ureter, ou qual é a pelve, o ureter que é ectópico, que é o que está sobrando ali, que é o que tem mais? É sempre o do polo superior. Então, do polo superior sempre é o ectópico, tá bom? É sempre ele que está a mais, nunca é o de baixo que está a mais, é sempre o do polo inferior. Baiana, só uma dúvida. Você falou que você faz um abdômen simples e depois você vai fazer uma outra radiografia depois de injetar o contraste. Quanto tempo, mais ou menos? Você faz uma com 1 minuto para você poder ver o rim e você faz outra com 5 minutos para você poder ver o sistema coletor, que é da pelve para baixo. Tá? Show, obrigada. Aqui mais outras 2 alterações. Aqui a gente tem que ficar um pouquinho alerta para poder diferenciar, porque às vezes a gente pode confundir, se a gente não tiver numa prova, por exemplo, e não estiver vendo um dos rins, a gente não pode marcar direto a genesia, porque esse rim pode estar em outro lugar. No caso da esquerda, a gente está vendo um rim que está pélvico, que ele não está na anatomia normal dele, que era para ficar ali perto do flanco. Então, ele veio para a pelve. E aí, como que a gente diferencia isso da agenesia, que a gente não está vendo o rim aqui em cima? Nesse caso, a gente está vendo o ureter corado aqui embaixo até chegar na bexiga, tá bom? Então, no rim pélvico, procurem pelo outro ureter, procurem se tem outro sistema coletor perdido em algum lugar, tá? Porque deve ter. E na agenesia, a gente realmente só vai ver um rim, um ureter dando na bexiga, tá? Aqui a gente tem outras alterações. Então, a gente tem na esquerda a ectopia cruzada. O que é isso? É que a gente tem 2 rins, mas os 2 rins estão do mesmo lado. Então, a gente está vendo 2 sistemas coletores aqui, tá bom? Não está vendo muito bem, mas dá para ver que tem um ureter fininho aqui passando e o outro sistema pielocalicial passando e drenando aqui embaixo. E o rim ferradura, que é aquele rim que parece um Czinho, um U, assim, na verdade, que é unido um lado no outro. Então, como se fosse um rim único, só que grudado aqui embaixo, tá bom? Aqui a gente tem até alteração, tem dilatação do sistema pielocalicial, tá? O importante no rim ferradura é que cada um tem a sua drenagem. Então, apesar dele ser junto um no outro, cada um vai ter o seu sistema pielocalicial dividido direitinho.
E na ultrassom a gente também consegue ver alterações. Que alterações que a gente consegue ver? A hidronefrose é uma delas. O que é a hidronefrose? A gente tem algum tipo de obstrução, algum tipo de cálculo ou malformação causando a obstrução da drenagem daquela urina. E aí o que acontece é que da obstrução para cima tudo fica dilatado. E aí o que a gente está vendo aqui? Na esquerda a gente está vendo uma ultrassom, tá? Em corte longitudinal. E tudo que tá, tem duas letras C e uma letra P, tá? P é a pelve, tá? E C são os cálices renais. Então, os cálices estão um pouquinho mais dilatados, não é normal que a gente veja a estrutura desse tamanho. E aqui a pelve, que está drenando ali para o ureter, está um pouco dilatada também, tá? A densidade mais escura é a densidade de urina. Não estou conseguindo identificar aqui muito bem o parênquima renal, o córtex renal, mas a gente consegue ver que tem uma estrutura mais hiperecogênica aqui em cima, que pode ser a cápsula do rim, uma outra estrutura que parece estar um pouquinho mais dilatada, então a relação córtico-medular aqui não está muito boa, tá? Então a gente tem um córtex um pouquinho maior, mais distendido do que ele normalmente seria, e temos umas estruturas mais dilatadas contendo líquido, que é a dilatação do sistema pielocalicial, é a hidronefrose. E aqui do lado direito a gente está comparando com o rim normal, tá? Então observem que a pelve fica mais escura porque a urina só passa ali, ela não acumula ali. Onde a urina fica acumulada é no parênquima, no córtex renal. Então, aqui uma radiografia de obstrução urinária também por qualquer causa, tá? Causando uma hidronefrose. Aqui a gente está vendo uma radiografia com contraste, então a urografia excretora, a gente consegue ver que os cálices estão repletos de contraste e com e com aumento do diâmetro. Então, temos a dilatação do sistema aqui também, tá? Aqui um zoom um pouquinho maior, tá? Observem também Aqui na radiografia é um pouco mais difícil de ver isso, mas temos a diminuição da relação córtico-medular. Nesse caso não é tão difícil de ver porque a gente tem uma pelve gigantesca, né? Então a gente tem uma pelve muito dilatada com córtex um pouquinho menor. Aqui a gente também está vendo uma hidronefrose, tá? Essas no rim direito, no caso desse paciente. Então a gente está vendo as pelves separadas individualmente e cada uma delas está bem dilatada, o que leva para a gente a pensar uma obstrução um pouco mais baixa, porque entope lá embaixo e aí dilata tudo que tem para cima. Não dilata só um desses cálices, não dilata só uma dessas lobulações, ele dilata por inteiro. E é o que a gente está vendo aqui, a dilatação praticamente de todas as regiões do rim. Nesse caso, a gente está vendo aquela questão da duplicidade pielo-ureteral. O que pode acontecer nesse caso, se a gente tiver uma obstrução alta, uma obstrução só do ureter que está ectópico, que está duplicado, no caso do polo superior, ele fica dilatado e aí a parte de baixo do polo inferior, ela fica normal. Isso pode acontecer, tá? Não necessariamente vai dilatar como essa aqui, vai dilatar uniformemente. Ele pode dilatar só um dos polos. No caso da duplicidade, isso é mais frequente acontecer porque o sistema de drenagem é individualizado. É um para o polo superior e um para o polo inferior. Então, é mais fácil acontecer esse tipo de alteração. Tá? Aqui do lado, o polo inferior normal e o polo superior dilatado. Aí aqui a imagem mostrando a duplicidade da duplicidade pielo-ureteral. Aqui Ô, Daia, Oi. antes de você mudar de assunto, você poderia voltar na imagem de tomografia disso? Que Aqui. eu fiquei bem perdido nessas estruturas. Tudo isso dilatado é o cálice? Isso. Tudo isso dilatado são os cálices, na verdade. São todos os cálices praticamente estão dilatados. O que a gente está vendo aqui? O rim direito, tá?
A imagem mais hipodensa dentro é de líquido. Lembrar das densidades, tá bom? Então, a densidade que fica um pouquinho mais, que fica num cinza mais escuro, é uma densidade de líquido. Então, a urina pode causar essa hipodensidade dentro do rim. Se a gente for comparar, vamos comparar com o rim esquerdo. Então, o rim esquerdo desse paciente está com uma captação, captação não, porque a gente não está usando contraste aqui, mas está com uma densidade homogênea. Você está vendo que a pelve aqui e a medula, a pelve e o córtex, ela está com uma densidade homogênea, então com a mesma densidade. E do outro lado, a gente está vendo que está diferente. Então, aqui dentro, isso tudo é urina, e o parênquima renal ficou restrito a só essa linhazinha branca que está aqui circundando essa quantidade de líquido. Então, isso indica para a gente que é uma dilatação do sistema pielocalicial, nesse caso aqui dos cálices. Tá? Perfeito, muito obrigado. Ô, Dayana, você pode repetir essa duplicidade pielo-ureteral que eu me perdi um pouco? Posso. Então, aqui nessa radiografia, a gente está vendo o que é a duplicidade pielo-ureteral. A gente tem duas estruturas iguais. Então, a gente tem dois sistemas pielocaliciais e dois ureteres, tá bom? Só que esse ureter, em algum momento, aqui no caso onde essas setas estão mostrando, eles se juntam e viram um ureter só, tá bom? Eles não são dois ureteres até lá embaixo. Eles são dois ureteres até certo ponto do ureter, tá bom? E aí, só que eles não são dois rins e dois sistemas. No mesmo rim, a gente tem dois sistemas pielocaliciais. Então, aqui no polo superior, que é o que vai ser sempre o ectópico, é sempre ele que está demais. Então, no polo superior, a gente vai ter um sistema de drenagem e no polo inferior, a gente vai ter outro sistema de drenagem, tá bom? Isso que é a duplicidade pielo-ureteral. Tá bom, obrigada. E aí, essa duplicidade, geralmente, ela é concomitante a outra alteração, que é o ureter ectópico. O ureter ectópico é aquele que não se insere no trígono da bexiga. Vocês lembram o que é o trígono da bexiga? Vocês devem lembrar que vocês estão mais perto de urinário do que eu. O trígono da bexiga é aquele que liga, é aquele formado pelos dois ossos do ureter e o ósseo lá da uretra, lá embaixo. Então, quando a gente tem alguma coisa que está se inserindo fora dessa topografia normal, a gente chama de ectópico. Nesse caso, é o ureter. Outra coisa que vocês têm que lembrar também da anatomia é que o ureter ele não se insere a 90 graus dentro da parede da bexiga. Ele se insere um pouquinho angulado. Então, a gente tem uma parte do ureter que fica dentro da bexiga, que fica dentro da parede da bexiga. E aí, o que acontece? Geralmente, quando a pessoa tem um ureter ectópico, ou seja, fora do trígono da bexiga, ela tem qual a palavra? Uma inserção um pouco mais prolongada do ureter dentro da bexiga. E aí, o que acontece? Essa deformidade, ela acaba fazendo com que se acumule muito líquido, com que haja algum tipo de obstrução e que se acumule líquido ali dentro daquele ureter que está dentro da parede da bexiga. Então, o que acontece? Essa obstrução leva à dilatação. E essa dilatação é conhecida como sinal da cabeça de cobra. Porque dessa cobra aqui, tá? Essa que tem a cabeça mais alargada. O que acontece? Essa imagem é um pouco difícil de visualizar. Mas aqui a gente tem a bexiga, tá? Tudo isso que é mais escurinho é a bexiga. E aí, na parede da bexiga, a gente tem o ureter dilatado. Essa parte aqui que eu tô com a mãozinha é uma das paredes do ureter, e essa aqui de baixo é uma outra parede do ureter. E tudo isso que está aqui no meio é líquido dentro da parede do ureter. Na imagem da direita, a gente está vendo a mesma coisa, só que num corte um pouquinho melhor. Então, aqui, a gente tem a parede do ureter, tá? Dentro da parede da bexiga. E aqui embaixo a gente tem a parede do ureter dessa parede da bexiga. E tudo isso que está aqui entre essas paredes é líquido acumulado, tá bom? Só que esse líquido ele não está fora da bexiga e ele tá dentro do ureter, dentro da parede da bexiga, que é chamada como ureterocele. Deu para entender isso? Eu peguei até outra imagem que eu não achei essa muito boa. Não. Eu não sei, eu não entendi a relação do ureter ectópico com a bexiga. Eu não consegui entender
como ele fica com acúmulo de líquido. Eu não entendi assim. Eu vou explicar melhor aqui. Aqui eu peguei uma outra imagem que está melhor de ver, tá? O que acontece? O ureter, ele se insere de uma forma errada na parede da vesícula. Ele se insere no lugar errado e de forma errada. Então, a angulação pode estar diferente, pode ter algum fator ali que está levando ele a ficar fechado, ele ficar obstruído. Então, essa obstrução vai causar dilatação dele. E aí, essa dilatação, quando ele está dentro da parede da vesícula, a gente chama de ureterocele, que é o que a gente está vendo aqui. Eu não sei se essa imagem melhora, mas para mim melhorou, ajudou a visualizar melhor. Aqui a gente tem a inserção do ureter na parede. E aqui a gente está vendo que ele está tortuoso, ele está dentro da parede da vesícula, não é normal a gente ver a parede do ureter dessa forma que a gente está vendo aqui. Então, tem mais alguma coisa além da parede do próprio ureter, que no caso é a parede da vesícula, da bexiga. Então, ele fica dilatado porque tem alguma coisa ali obstruindo a passagem da urina, tá? E essa é uma obstrução mecânica, na verdade, é uma obstrução causada pela própria parede da bexiga. Deu para entender melhor? Porque senão eu tento procurar outro jeito. Eu não sei, se eu entendi. Tipo assim, o ureter, se ele está ocorrido, eu não entendo como ele fica cheio de urina, entendeu? Tipo, se ele está inserido na parede Da bexiga. Como é que ele fica cheio? Sei lá. Ele retorna isso? É mais ou menos, porque o que acontece? O ureter, ele vai se inserir na parede, mas ele não se insere, assim, não é a inserção normal dele. Tem uma região dele que está mais, ele fica com um comprimento maior dentro da parede da bexiga. E aí, nessa região que ele se insere, ele fica obstruído, é uma obstrução mecânica, porque a bexiga tem músculo ali. Eu acho que eu entendi. Então, a parede da bexiga faz essa compressão mecânica na parede do ureter. Então, ela mesma obstrui o ureter, entendeu? Porque ele está inserido errado, ele não está no lugar que era para ele estar. Então, a própria parede da bexiga, ela faz a compressão mecânica em torno do ureter. E aí, a consequência disso é que ele fica obstruído da bexiga para cima. Só que a parte dele que está dentro da parede, a gente chama de ureterocele, que é o que a gente está vendo nessa ultrassom. A bexiga aqui, e aqui dentro tem urina no ureter. Só que esse ureter está dentro da bexiga. Dá para entender? Deu para visualizar melhor com essa ultrassom? Ou vocês continuaram perdidos? Dayana, Oi. deixa eu perguntar uma coisa. O ureter ectópico é o mesmo que esse uretrocele? Não, a ureterocele é uma consequência do ureter ectópico, tá? Que o ureter tópico, ele deveria se inserir no trígono da bexiga. Então, as duas saidinhas, os dois ossos do ureter deviam sair na parte superior da bexiga e a uretra lá embaixo, o osso da uretra lá embaixo. Isso é o trígono da bexiga. Qualquer lugar que o ureter se insira fora dessa anatomia normal é ureter ectópico. Só que quando o ureter ectópico se insere, ele não se insere da mesma forma que ele deveria se inserir, com a mesma angulação que ele deveria se inserir. E aí isso leva a uma obstrução mecânica dele, do ósseo dele. E aí, como o ósseo dele está fechado, ele não está drenando, ele começa a acumular urina dentro dele. E é essa dilatação que a gente chama. E aí, esse acúmulo de urina leva a uma dilatação. Essa dilatação a gente chama de ureterocele. Tá? Então, o ureter ectópico, ele vai gerar uma complicação, e essa complicação é a ureterocele. Entendi. E você falou que o ureter ectópico vai vir sempre junto com a duplicidade pelocalicial? É tipo assim, se tem um, com certeza vai ter outro. Não é com certeza, mas normalmente vem, entendeu? Porque uma malformação, ela nunca vem sozinha, ela sempre vem com alguma outra coisa junto. E aí é muito mais fácil eu ter um ureter fora do lugar normal se eu já tenho uma malformação no sistema urinário.
Então, se a gente tem uma duplicidade, a gente tem que procurar onde é que esse ureter está se inserindo, porque ele pode estar se inserindo no lugar errado. E aí isso vai gerar uma complicação, tá? Você ter dois sistemas pielocaliciais não tem problema, isso não é problema nenhum. O problema é o ureter se inserir no lugar errado e ficar obstruído, tá? A própria professora Marilene tem duplicidade e não tem complicação, porque o ureter dela está no lugar normal. Tá? Então, não é um problema o ureter ectópico, o problema é a complicação dele, que é o ureterocele. Deu para entender? A maioria de vocês acompanhou, precisa que eu repita? Ficou bem melhor. Gostei. Daiane, Oi. por que é a duplicidade mesmo? A duplicidade é quando a gente tem dois sistemas pielocaliciais no mesmo rim, tá? Ah, tá. Então, aqui a gente está vendo o do polo superior, que é sempre o ectópico, é sempre o que está no lugar errado, e aqui a gente está vendo o do polo inferior, tá bom? O normal é ter só esse aqui do polo inferior. Olhem para o outro rim. O outro rim só tem um sistema, drenando para o mesmo ureter. Aqui, do lado esquerdo do paciente, a gente tem dois sistemas drenando dois ureteres para depois juntar num ureter só. Obrigada. Ô, Daia, aí quando o ureter ectópico ele se insere no lugar certo, seria onde? Ele divide o ósseo com o ureter que era o verdadeiro? Não, eles se juntam antes de chegar lá na bexiga. Tá vendo aqui a imagem que eles fazem um Yzinho assim e se juntam? Você vê que na bexiga só tem um ureter chegando. Tá? Não tem Boa. dois ureteres chegando. Ótimo, obrigado. Então, a gente tem uma ureterocele na ultrassom, a gente estava vendo melhor. Aqui a gente não vê tão bem, mas causa a mesma imagem. A imagem aquela imagem de cabeça de cobra, tá bom? Mais alargada, mais achatada. Então, a gente está vendo a drenagem aqui, e aí quando chega aqui, ela dá uma achatada. Essa achatada dentro da parede da vesícula é a ureterocele, tá? Cele é um acúmulo de líquido, tá? Então, viu cele, depois de alguma palavra, procura qual é a estrutura que está cheia de líquido, tá bom? Então, nesse caso, no ureter. E aí, passando para outra alteração, temos a alteração mais comum e mais pedida para ver, que é o cálculo, tá? Então, a gente suspeita de cálculo, a gente pode pedir uma ultrassom. Não é o padrão ouro para a gente poder ver cálculo no sistema urinário, tá? O padrão ouro para a gente ver cálculo no sistema urinário é ter tomografia. A gente consegue ver com nitidez onde é que ele está, qual é o tamanho, ver tudo. Na ultrassom é só um exame de triagem, a gente pede para ver se tem mesmo, tá? Então, aqui o que a gente está vendo? Na imagem da esquerda, a gente consegue ver que o sistema pielocalicial está um pouquinho mais hiperecogênico do que o normal, tá? E a gente consegue ver que ele está um pouquinho mais hipoecogênico, ele está um pouquinho mais escuro, tá? Porque ele está dilatado. Então, esse cálculo ele já está levando a uma dilatação. Essas bolinhas mais escuras aqui são o sistema pielocalicial mais dilatado. E aí, logo em seguida, na imagem da direita, a gente consegue ver o porquê que ele dilatou. A gente está vendo que tem um cálculo. E aí, como que a gente vê que tem esse cálculo? O cálculo a nefrolitíase, o cálculo nos rins, normalmente eles são de oxalato de cálcio. E o cálcio, ele fica mais hiperecogênico na ultrassonografia. E quando a gente tem uma hiperecogenicidade na tomografia, a gente tem que ver se ela está causando sombra acústica posterior, tá bom? Então, aqui a gente está vendo muito bem isso. Estamos vendo um cálculo, uma imagem um pouquinho mais hiperecogênica, que é onde está a minha mão e onde tem 3 setas apontando. E essa imagem hiperecogênica tem um reforço acústico posterior. Então, nada passa. O som não consegue passar depois dessa imagem, o que indica para a gente que é uma calcificação. Tá? Aí vocês podem ficar confusos. Mas em volta tem mais um monte de imagem branca, né? Não estou vendo nada. Mas as outras imagens brancas elas não estão causando sombra acústica posterior. E nem reforço, tá? É só uma imagem que a gente consegue ver. Então, viu sombra acústica posterior? Provavelmente aquilo ali é uma imagem tão densa, por exemplo, cálcio, que o som não consegue passar dela. Então, aquilo ali é um cálculo, tá bom? As outras imagens brancas que a gente está vendo aqui em volta
elas não causam nenhum tipo de repercussão. Então, o som passa por elas, volta, a gente analisa na sonda e não causa reforço e nem sombra acústica posterior. Então, esse daqui é a pelve normal do rim, tá? Aqui o córtex, que a gente vê cheio de urina, então por isso que ele fica um pouco mais escurinho, e a cápsula do rim, tá? Então, de fora para dentro, cápsula, o córtex, a pelve, a urina que é acumulada na pelve, então a dilatação dos cálices e o cálculo que é o que está levando a essa dilatação. Tá? Todo mundo entendeu essa imagem? Se botar na prova, vocês acertam? Conseguem identificar o que é o quê? Ô, Dayana, eu só não entendi muito bem qual a diferença de sombra para reforço. O É a mesma reforço, coisa? ele... Não, são o total oposto, tá? Na sombra, ele vai parar de passar o som aqui para baixo, tá? Então, a gente não vê imagem, tá tudo preto embaixo do cálculo. Isso é sombra acústica posterior. Então, é uma imagem muito densa que está fazendo uma sombra posterior. E o reforço é quando a gente tem um meio, por exemplo, um meio líquido, ele causa uma amplificação daquele sinal, uma amplificação daquele som. Então, o que acontece no reforço acústico posterior é que a gente tem uma imagem, e aí depois dessa imagem, a gente tem uma imagem mais branca ainda. Isso é o reforço acústico. Aqui a gente não tem nenhum reforço para poder comparar e te mostrar, tá? Mas na sombra fica tudo preto embaixo da imagem, e no reforço fica mais branco embaixo da imagem, tá bom? Tá bom, entendi. Então, Obrigada. no reforço, ele reforça a imagem que você quer ver, que você está vendo, na verdade. E na sombra, ele apaga a imagem que está embaixo do cálculo, no caso. Tá bom. Dayana, em que Obrigada. situação aconteceria o reforço? Na bexiga cheia, por exemplo, a gente vê a bexiga cheia de líquido, e aí embaixo da bexiga a gente vai ver uma imagem um pouquinho mais branca, porque a condução do som pelo líquido, ela é muito boa. Então, a gente vai ter um reforço daquela imagem. Então, embaixo da bexiga, a gente vai ter uma região um pouquinho mais branca. Se eu ver aqui, eu mostro para vocês. Um abscesso também, né? Sim, os líquidos, de forma geral, eles conduzem muito bem a onda sonora. Então, onde você vê líquido, você vai ver um reforço posterior, tá? Você vai ver uma amplificação maior do som. Dayana, você Oi. pode repetir o córtex e a cápsula que você falou nessa imagem, por favor? A cápsula é o que está mais branquinho, mais hiperecogênico. É o que está mais externo, tá? A cápsula do fígado é essa parte mais branquinha aqui. E o córtex é o que está mais pretinho. O córtex é o que faz a urina. E a urina na ultrassom é pretinha. Então, o que a gente vai ver no córtex é líquido, tá? Ele fica mais escuro. Tá. E a pelve é só por onde passa a urina, ela não fica acumulada. Se ela ficar acumulada, é porque a gente está vendo uma dilatação. E é exatamente o que acontece aqui. Se essa pelve aqui tivesse normal, a gente ia ver ela toda branca. Não ia ver esse preto aqui no meio dela. Esse preto no meio dela é a urina acumulada por conta do cálculo. Tá bom, obrigada. Dayana, nessa Oi. imagem, na imagem que estava mais à esquerda, a gente veria algum cálculo? Não, a gente não está vendo cálculo aqui. A gente só está vendo cálculo na imagem da direita. Tá? Aqui, na imagem da esquerda, a gente só está vendo a dilatação da pelve, dos cálices. A gente vê aqui, grosseiramente, os cálices mais dilatados. Mas a gente não vê o cálculo ainda. Entendi, obrigada. Dayana, desculpa, eu dei uma bugada aqui. O córtex é quando tem maior presença de urina, é porque tem presença de urina ali. Isso, por isso que ele fica mais escuro. Ele fica escuro, então a presença de líquido deixa escuro. Isso. O Tá. líquido fica mais escuro, e o que tem mais densidade de tecido, a pelve, por exemplo, que a gente vai ter o sistema coletor, ele fica mais claro, mais branquinho. Tá bom, tava confundindo tudo, meu Deus. Não, ao contrário. Então, o líquido fica escuro, então a bexiga fica escuríssima, tá bom? E as cápsulas, por exemplo, as serosas, o peritônio, o tecido gorduroso, tudo isso vai ficar mais escuro, vai ficar mais branco, tá? Hiperecogênicos.
Quanto maior a densidade do tecido, mais eco ele gera. Então, quanto mais eco gera, isso é reconhecido pela sonda como uma imagem hiperecogênica, branquinha. Tá? Quanto menos eco, menor a densidade daquela estrutura que você está vendo, mais escura ela vai ficar. Então, o líquido tem uma menor densidade que o tecido adiposo, que as cápsulas dos órgãos, então eles vão ficar mais branquinhos e o líquido mais escuro. Tá? Alguma dúvida ainda sobre ultrassom? A gente vai ver outras imagens de outras alterações ainda. Aqui na radiografia, que é um exame bem inútil para a gente ver cálculo, a não ser que ele seja muito grande, tá? Aqui nas de baixo a gente tem a calcificação na bexiga. Acho que essa bexiga não está no lugar normal que ela deveria estar, deve estar desviada por algum motivo, mas eu não sei que motivo é esse. Mas a gente consegue ver um cálculo aqui mais na parte de cima da bexiga. E aqui na outra imagem do lado, a gente está vendo o cálculo na parte de baixo da bexiga. Então, essa é mudar o paciente de posição é uma coisa que a gente pode fazer, que deve fazer para a gente fazer diagnóstico de cálculos. Aqui é uma ultrassom. Ah, olha aqui nessa ultrassom está ótima. Então, a gente está vendo bexiga preta de líquido, repleta de líquido, tá bom? Aqui a gente está vendo tudo que a gente precisa ver de urinário. Então, a bexiga cheia de líquido, tá bom? O que o líquido faz? Ele faz reforço acústico posterior. Então, temos a bexiga cheia de líquido e um reforço embaixo da bexiga. Uma região mais branca, isso é o reforço. E aí temos um cálculo, que é o que a seta vermelha está apontando. O cálculo faz o quê? Sombra acústica posterior. E aí é exatamente isso que ele está fazendo. Então, aqui a gente tem reforço acústico posterior e sombra acústica posterior. Tá? Aqui dá para ver direitinho. Ver se deu para vocês tirarem essa dúvida que vocês estavam tendo. Identificaram o que é reforço e o que é sombra? Sim, ficou ótimo agora. Obrigada, Daiane. Tá. Então, aqui a gente tem a paciente com cálculo ainda. Nessa imagem, a gente está avaliando uma urografia excretora. Então, a gente faz o contraste venoso e faz as radiografias naquele 1 minuto, 5 minutos, para ver como é que está a eliminação, tá? Aqui a gente já passou daquela fase de 1 minuto, de ver só o rim. A gente já está vendo a partir dos 5 minutos que a gente consegue ver que a gente está vendo a drenagem, tá? Então, na esquerda, a gente consegue ver que os dois contrastes, eles estão sendo eliminados em tempos diferentes. A gente vê que o rim esquerdo, a pelve renal esquerda, ela já está cheia de contraste, então já está drenando contraste, já está até no ureter, e a gente vê que a direita nem, só ali um pouquinho a pelve que está corada, tá? Então, a gente está vendo esquerda com bastante captação de contraste e a direita com só um pouquinho aqui nos cálices ainda, tá bom? Então, a gente tem um atraso. Aqui a gente já tem alguma alteração, porque os rins não estão filtrando o contraste com a mesma velocidade, tá? Temos uma diferença da direita para a esquerda. E aqui na fase tardia, a gente consegue ver os dois sistemas pielocaliciais corados já. E aqui a gente, além disso, além de ver o atraso da eliminação, a gente consegue ver outra alteração. Essa alteração é a inversão da papila, que eu falei lá anteriormente. A papila renal, ela vai ter aquele formato de C e drenando do parênquima renal. Quando a gente tem a inversão da papila, a gente tem ao contrário. Então, ela fica mais arredondada, parece um baqueteamento da papila. Ela fica mais arredondada, e isso é um sinal de alteração mais crônica. Então, quando a gente tem inversão da papila renal, que é justamente esse formato de U virar um formato de C, a gente tem que suspeitar de alguma alteração mais crônica nos rins, tá? Vocês conseguem ver a inversão da papila? Mais para frente tem outros slides melhorzinhos. Esse aqui é só porque tinha esse atraso e tinha a inversão também. Aqui a gente consegue ver melhor essa alteração. Então, o formato de U que ela tinha, ela perdeu e ficou com esse formato de C. A borda da papila ficou arredondada. Isso não é normal, é um sinal de alteração crônica, tá bom?
Então, a gente tem dilatação do sistema e já tem uma alteração mais a longo prazo. Aqui no slide está falando espessura da cortical conservada, mas, sinceramente, quem consegue ver o córtex desse rim aqui? Eu não consigo, desculpa, tá? Mas, assim, vocês sabem que se tiver uma alteração a longo prazo, uma alteração crônica dos rins, vai perder a relação córtico-medular. Então, coloquem isso, porque vocês vão estar acertando. Aqui na direita, a gente consegue ver que um ureter está maior do que o outro, tá? Então, o ureter direito está dilatado e o ureter esquerdo está normal. Aqui está falando que é por cálculo, mas não dá para ver o cálculo, tá bom? É só porque a gente já viu que é a mesma paciente e a gente já viu que ela tem cálculo, mas não dá para ver o cálculo aqui. Nessa radiografia, a gente está vendo um cálculo coraliforme, tá? Se vocês ficarem confusos entre o cálculo coraliforme e a pelve renal está no começo da captação do contraste, tentem ver o outro lado. Se o outro lado do rim também está captando a mesma coisa, tem contraste em mais algum lugar além da pelve? A captação é homogênea? Nesse caso aqui, não é homogênea. A gente vê que tem umas opacidades e elas estão bem heterogêneas, assim, tem umas partes que parecem estar mais calcificadas do que o outro, não parece muito o que o contraste faz. Geralmente o contraste ele começa a ser excretado e a gente vê uma imagem bem homogênea. Não fica desse jeito aqui, não. Então, aqui a gente tem um cálculo, tá? E tem várias outras alterações aqui, parece ser um paciente bem idoso, né? Dayana, eu não Oi. entendi direito. É tipo um cálculo gigante? Isso, cálculo coraliforme, ele é um cálculo que pega o formato da pelve. Então, ele ocupa toda a pelve renal, todo o sistema de drenagem da urina, tá? E aí ele fica com o formato do cálice, aqui da parte que drena para o ureter, tá? Cálculo coraliforme é um cálculo que fica com o formato da pelve. Tá? Entendi, obrigada. Dayana, aqui a gente antes já... de você passar, Oi. eu ia perguntar, assim, naquela imagem que a paciente tinha um cálculo, mas que a gente não conseguia distinguir exatamente no raio-x, se eu só visse aquela imagem, eu ia falar de hidronefrose, eu não iria falar de cálculo, é isso? Isso. Esse paciente aqui, ele tem uma hidronefrose, mas a gente não está vendo aqui a causa dessa hidronefrose, tá? Ela pode ser uma obstrução do ureter mecânica, pela própria parede da vesícula, por exemplo, pode ser um cálculo, pode ser alguma má formação que está causando estenose, a gente não sabe. A gente só sabe que tem hidronefrose. Ok. Obrigada, Day. E aqui a gente está passando para outra alteração, que é a pielonefrite, tá bom? Como que a gente vai identificar uma pielonefrite? O que é a pielonefrite? Ela é uma infecção, ela é uma inflamação dos rins, tá? Normalmente do córtex do sistema pielocalicial, tá? Então, o que a gente tem ali? O que a gente tem com essa inflamação? Geralmente ela é decorrente de alguma infecção urinária, uma infecção urinária complicada, então ela começou lá embaixo na bexiga, foi subindo, chegou lá no rim, tá bom? E o que acontece? Como a gente sabe, as infecções, os processos de necrose, eles geram pus, eles geram algum tipo de secreção, algum tipo de exudato. E esse pus, ele é visto como uma densidade de líquido na tomografia, tá bom? E na ultrassom também. Mas esse pus, ele tem uma consistência diferente. Então, quando a gente vai... Ele tem uma consistência, uma densidade diferente da densidade da urina, que é o que tem no rim. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver o próprio processo inflamatório infeccioso. Então, a gente vai ver uma região mais hiperecogênica do que o parênquima renal, que é mais hipoecogênico, tá bom? Ele tem densidade de líquido, aqui a gente está vendo uma ultrassom, tá? Então, ele tem densidade de líquido, mas ainda assim é um líquido um pouco mais denso do que a urina. Então, por isso que a gente vai ver ele mais hiperecogênico em relação ao córtex renal, tá bom? Então, a gente tem um aumento localizado da ecogenicidade. É assim que a gente vai ver
a pielonefrite, os processos inflamatórios infecciosos. Eles vão aumentar a ecogenicidade na ultrassom. E na tomografia, o que acontece? O processo é o mesmo, só que na tomografia o que vai acontecer é que a gente vai diminuir a densidade dessa imagem. Então, na tomografia, a gente vai ver uma hipodensidade no local daquela inflamação/infecção, tá bom? Então, na tomografia, a pielonefrite vai se mostrar como hipodensa, isso mesmo. E na ultrassom, ela vai se mostrar como uma imagem hiperdensa, tá bom? Sempre na pielonefrite aguda, a gente vai ter uma lesão localizada. Então, vocês podem sempre comparar com as outras regiões daquele fígado, tá bom? Então, comparem com a região ali que está em volta do processo infeccioso, que vocês vão ver que a densidade é diferente. Achou essa densidade diferente? É uma pielonefrite aguda, tá? E vocês lembram, eu já falei disso na aula de abdômen, vocês lembram qual é o nome dessa imagem na TC? Nefrograma heterogêneo? Isso. A pielonefrite aguda, ela causa um nefrograma heterogêneo. É exatamente isso. A gente tem uma diferença das densidades do parênquima renal normal para o processo infeccioso que está acontecendo ali. O nome disso é nefrograma e é heterogêneo porque ele realmente tem uma heterogeneidade de densidades, tá? Então, na TC hipodenso, na ultrassom hiperecogênico. Ô, Dayana, ali no ultrassom, o edema seria toda essa parada assim, mais escura que eu tô vendo, ou seria os pontinhos assim, tipo assim, da seta? O pontinho que a seta está mostrando, ele está mostrando a densidade diferente que tem ali. Mas dentro dessa própria densidade, a gente tem densidades diferentes. Esse centro aqui é onde tem a necrose, que é onde tem o pus, onde tem o exudato. E do lado de fora é o edema que está em volta desse processo infeccioso, tá? É o acúmulo de líquido que faz em volta dos processos infecciosos. É como se fosse um borramento da gordura. Só que ali dentro do fígado não tem gordura, tá? Então é só um edema mesmo do parênquima renal que está em volta daquela infecção. Tá bom, obrigado. A seta só está delimitando a imagem, tá bom? Então, em volta, onde está mais branquinho, é o edema. E dentro é o processo infeccioso em si. É a própria pielonefrite, o pus. Valeu. Tá? Aqui é só para mostrar a imagem da inversão de papila, tá? Mais bonitinha, porque dá para ver que ela fica redondinha, assim, em C. Então, isso remete a um processo mais crônico, a uma agressão mais crônica. Tá? Aqui, nesse caso, pielonefrite crônica, mas algumas outras doenças que causam com inflamação crônica dos rins podem levar a isso. Tá? E aqui a gente consegue ver melhor a perda da espessura da cortical, porque a gente consegue ver que aqui, ó, por exemplo, dessa papila para o final do rim, tem muito pouco córtex, não é normal. O normal é que ele seja um pouquinho mais largo, tá? Aqui eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Só para confirmar uma coisa, essa inversão de papila pode estar presente tanto na pielonefrite quanto na hidronefrose, correto? Na verdade, ela vai indicar um processo de agressão crônica. A hidronefrose, a gente está vendo aqui, tem uma hidronefrose, com certeza tem uma dilatação dos cálices, tem um acúmulo de urina ali, é isso que é a hidronefrose. Mas a gente tem também uma inversão da papila, tá? Então, a gente tem uma hidronefrose com inversão da papila, tá bom? Que indica um processo mais crônico. Então, de remodelamento daquele sistema pielocalicial. A gente pode ter os dois juntos. Eu entendi. Mas, assim, por exemplo, se na minha prova caísse uma imagem dessa, eu poderia dizer que era uma hidronefrose, desculpa. Se ele pedir o diagnóstico da imagem, você tem que colocar aqui, tem inversão da papila e hidronefrose. Se ele te pedir o diagnóstico da doença, você tem que colocar pielonefrite crônica,
tá? Ok. Porque, por Tá. exemplo, uma hidronefrose sozinha, ela pode ser causada se você tiver uma obstrução por cálculo. Então, você tem uma obstrução por cálculo, você vai ter hidronefrose, mas não vai ter inversão da papila, porque aquele sistema ele não foi remodelado, ainda não deu tempo. Porque Ok. ele incha ali, ele fica com acúmulo de urina, mas logo depois o cálculo desobstrui. O sistema é desobstruído porque o cálculo sai. Então, não dá tempo de remodelar o sistema coletor, tá? Ok, tá bom. Obrigado, hein? Então, se a gente tem a inversão da papila, se a gente fica com a papila redondinha, é porque a gente tem uma coisa mais a longo prazo, tá? Aqui a gente está vendo a mesma coisa, tá bom? E o aspecto tomográfico da pielonefrite crônica. Então, o que acontece? A gente começa a ter sempre a destruição, a destruição daquele parênquima. Então, as áreas que vão ficando infeccionadas, que vão ficando inflamadas, elas começam a sofrer a fibrose. E a fibrose vai levar à atrofia daquele rim, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? No lado direito, onde as setas estão apontando, a gente tem um rim pequenininho, tá? A gente consegue ver a pelve aqui no meio, um pouquinho mais hipodensa, o rim em volta, mais hiperdenso, o parênquima renal em volta, mais hiperdenso, só que ele perdeu aquela quantidade de parênquima que ele tinha antes. E aí é só a gente comparar com o rim esquerdo. Então, a gente tem aqui uma quantidade boa ainda de parênquima renal, provavelmente que ainda está funcionando, e que deve ser um aumento compensatório do rim esquerdo, porque o rim direito parou de funcionar, tá? Então, é isso que a gente vê. A gente vê uma perda da relação córtico-medular. A gente não tem mais essa quantidade boa de parênquima funcionante. A gente mantém a pelve ainda, porque é mais difícil que elas sofram alterações, as alterações são mais a longo prazo, mas a gente consegue ver que a medula está muito pequenininha, e quando a gente tem a redução da medula, do córtex, desculpa, a gente tem a redução do córtex, a gente também tem a redução da funcionalidade daquele rim, tá bom? Então, uma pielonefrite crônica é o resultado de agressões repetidas vezes àquele rim, e acaba atrofiando ele. Aqui a gente vê uma imagem de radiografia de uma pielonefrite crônica, e o que a gente está vendo, na verdade? A gente está vendo várias coisas, mas temos a diminuição da captação de contraste pela radiografia. Então, a gente está vendo que esse rim ele não está filtrando o contraste da mesma forma que ele deveria. Olha para o rim direito, vê como é que ele já captou bastante contraste, a gente consegue ver bem os cálices, a pelve, a drenagem, e no lado esquerdo a gente não consegue. Ele está captando bem pouquinho, então a filtração daquele rim está muito menor. E no rim direito, aqui na nossa esquerda, a gente consegue ver aqui ver a gordura perirenal, a gente consegue até delimitar onde esse rim está indo. Que não é a mesma coisa que acontece no rim esquerdo. A gente perde um pouco o contorno do rim, a gente não consegue muito saber onde ele começa, onde ele termina. A gente só vê o sistema coletor mesmo, e mesmo assim bem fraquinho, tá? Aqui é um zoom da imagem anterior. Na verdade, não é um zoom, não. Aqui é a distensão gástrica, então depois de alimentar, a gente consegue ver melhor o rim. Essa radiografia aqui da esquerda é uma radiografia oblíqua, tá? Que foi a mesma coisa que eu falei lá no começo. A gente vira um pouquinho o paciente, deixa ele oblíquo, para poder tirar as estruturas que estão ali em volta, para poder evitar a sobreposição de muitas estruturas, já que o rim na radiografia é muito difícil de ser visto. Tá? Mas a gente ainda assim consegue ver aqui o contorno mal definido do rim, a gente vê que ele tem algumas irregularidades, tá com o sistema pielocaliciar um pouquinho dilatado e bem apagadinho, tá? E aí, passando para outro conteúdo, tá? A gente vai ver tumorações e a diferença entre tumorações e cisto. E o que a gente... Quais são as diferenças que a gente tem que ver aqui? Primeiro de tudo é que o tumor e o cisto vão produzir imagens hipoecóicas. Então, eles vão produzir imagens um pouquinho mais escuras, porque eles têm ou líquido ou vaso dentro deles. E essas imagens, elas são imagens de líquido. São imagens de densidade de líquido. Então, elas vão ficar mais hipoecóicas na ultrassom. Só que a gente tem que
diferenciar essas duas imagens. Então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, o tumor, que é o que a gente está vendo aqui, ele fica mais heterogêneo. Então, a gente tem regiões mais hipoecogênicas, entremeadas com umas regiões mais hiperecogênicas. Ele não é uma hipoecogenicidade uniforme. Ele não é uma bola de líquido, né? O cisto, sim, é uma bola de líquido. Pode ter algumas traves dentro, algumas septações, mas ele continua sendo uma bola de líquido. O tumor, não, tá? Nesse caso aqui, a gente continua nos tumores, tá? Na esquerda, a gente está vendo... Não entendi o objetivo dessa imagem da esquerda, mas acho que é porque a mesma imagem está junta, ela não cortou. Mas a gente está vendo aqui uma adenomegalia, que é o azinho, a seta amarela, a aorta, o 1, tá? Provavelmente esse tracinho aqui saindo da aorta é a artéria renal, não dá para dizer qual é, tá? Também não sei em qual altura tá, então é muito difícil dizer o que é que está saindo da aorta. Vamos delimitar só a aorta e a linfadenomegalia aqui, tá bom? E aqui na imagem da esquerda, que é o que realmente importa, a gente está vendo um tumor, tá bom? A gente está vendo uma coisa que tem densidade, que tem ecogenicidades diferentes. Então, a gente está vendo uma coisa mais preta e uma coisa mais branca, tá? Isso é bem característico de tumorações e não de cistos, porque no cisto a gente veria uma imagem toda preta, tá? Na tomografia, mesma coisa. A gente tem uma densidade heterogênea da imagem. Então, a gente tem um córtex que é muito fininho, vocês conseguem ver? Que é muito fino, tem uma região mais hiperdensa aqui em volta. E essa região mais hiperdensa, ela meio que foi destruída por essas outras imagens mais hipodensas que estão aqui no meio. Essa imagem mais hipodensa no meio são os tumores, é o tumor, na verdade. E no tumor, uma outra diferença importante é que a gente tem a destruição de todas as estruturas que a gente tem. Então, a gente tem destruição do cálice, a gente tem destruição do córtex. No cisto é diferente, porque o cisto empurra essas outras estruturas, mas a gente continua vendo elas. Então, essa é uma outra diferença. Então, a imagem do tumor ela é heterogênea. A gente tem regiões mais hipodensas, com regiões mais hiperdensas em volta, e ela destrói o parênquima, o cálice, que ela estiver invadindo, tá? Mais uma imagem de tumor, tá? Aqui na imagem era para estar sobreposto, acho que essa imagem de cima é um zoom da de baixo, tá? Mas a gente tem um aumento irregular do rim, então o tumor não respeita limites nenhum, ele sai crescendo, invadindo e destruindo tudo que ele toca, tá? A gente tem a amputação dos cálices, onde está esse tumor, então a gente consegue ver aqui que a gente tem 2 cálicezinhos, mas devia ter mais cálice aqui em cima, porque ainda tem rim. A gente não tem, deve ter sido destruído pelo tumor, tá? E a vascularização que é diferente. Por exemplo, na vascularização, se a gente for fazer uma arteriografia, a gente faz a arteriografia e faz alguma amina vasoativa. Adrenalina, por exemplo. A adrenalina ela faz vasoconstrição renal. E aí o que acontece é que na arteriografia, os vasos normais do rim, eles somem. E aí a vascularização do tumor não some. E aí a gente faz a diferenciação. Não se usa mais isso, mas é uma das formas que pode ser feita a diferenciação. Então, é fazendo alguma amina vasoativa que vai fazer a vasoconstrição renal. Mas a vascularização do tumor não é modificada, ela continua visível. Então, a arteriografia é uma das formas de você visualizar, tá? E a própria dismorfia que o tumor causa ali, né, naquele tecido. Aqui a gente está vendo um tumor bem vascularizado, tá? Então, a gente consegue ver a vascularização. A gente perde completamente a estrutura normal do rim. A gente tem a destruição da cápsula, invasão de outras estruturas do lado. Ele não respeita os limites do rim e ele destrói tudo que ele vê pela frente. Não dá para ver mais cálice dentro desse tumor, fica tudo desigual. Aqui nessa outra imagem a gente continua na parte de tumorações. Os tumores eles podem e geralmente causam necrose.
Então, a necrose, ela é pus, então ela vai ficar um pouquinho mais hipodensa, vai ficar com uma densidade mais de líquido do que o tumor e do que o parênquima normal. Então, o mais escuro é a necrose, o intermediário, um cinza mais escuro, é o tumor, e o cinza mais claro é o parênquima normal. A gente vê aqui que o parênquima foi o que sobrou do tumor, né? Porque aqui atingiu quase tudo. E aqui ela mostra um trombo na veia cava. O trombo ele é um pouco mais hiperecogênico, ele é essa imagem mais hiperecogênica aqui na parte de baixo do vaso, tá? Por que essa imagem de trombo está aqui? Porque alguns tumores eles causam com aquelas síndromes paraneoplásicas que fazem distúrbios de hemostasia e ativam a cascata de coagulação, e aí causam coagulação intravascular disseminada e bota trombo em tudo quanto é lugar. Por isso que tem essa imagem, para lembrar que alguns tumores muito avançados e com síndromes paraneoplásicas, elas podem cursar com distúrbios de hemostasia e causar trombos. Aqui numa ressonância a gente vê o tumor, não vê com tanta nitidez, mas a gente consegue ver que tem uma estrutura que não está respeitando o limite do fígado e que é um aumento de volume que destrói a estrutura normal e não respeita o limite do rim. Desculpa, eu falei fígado, mas é do rim, tá? Do rim direito, nesse caso. Em T1, tá? Em T1, os líquidos ficam branquinhos, os líquidos ficam mais escuros, ficam mais hipointensos, o sinal fica mais hipointenso, tá bom? Aqui no rim esquerdo, a gente consegue ver até o líquido dentro do sistema pielocalicial. Continuamos aqui na parte de tumores, tá? Vejam que a excreção do contraste, ela no rim direito, ela tá normal e aqui ela tá alterada. A gente consegue ver que tem uma parte da drenagem aqui que foi prejudicada, tá? Só um minutinho. Aqui a gente passa para os cistos, então, a gente consegue ver a diferença do cisto pro tumor. Vocês conseguem notar a diferença? Que no tumor a gente tinha uma região completamente heterogênea e aqui a gente tem uma imagem mais uniforme, mais homogênea. Então, o cisto ele fica inteiro mais hipoecogênico. Pode ter algumas septações, podem ter lobos dentro dele, não é o caso aqui, mas isso pode acontecer, tá bom? Mas mesmo assim, a imagem ainda é mais homogênea do que nos tumores, tá bom? E eles não destroem as estruturas em volta. Eles vão causar podem causar um deslocamento, podem causar compressão, mas eles não vão destruir as estruturas em volta. Então, aqui a gente está vendo o cisto também, tá? Aqui, do lado esquerdo, nesse caso, o lado direito está normal, tá? Então, no lado esquerdo, a gente está vendo uma compressão desses cálices aqui na periferia do rim. Na tomografia, a gente consegue ver que o cisto ele é hipodenso, então ele tem uma densidade de líquido. Ele tem uma densidade de líquido e ele é homogêneo, importante. Aqui na ressonância, a gente consegue ver que em T1 ele se comporta de uma forma e em T2 ele se comporta de outra forma. Então, em T1, na imagem de cima, os líquidos eles ficam um pouquinho mais escuros. A gente olha para o líquor e o líquor está hipointenso. Ele está mais escuro, um cinza mais escuro. É a mesma coisa que acontece com o cisto. O cisto ele fica um cinza um pouquinho mais escuro, tá bom? Uma densidade de líquido, então. E na T2 ele fica hiperintenso, o sinal fica hiperintenso. Então a gente tem uma densidade a mesma densidade do líquor, que é branco na ressonância em T2, ele fica com a densidade do cisto, tá bom? E na ressonância após ingestão de contraste, o cisto ele não vai captar o contraste. Então a gente consegue fazer essa diferenciação porque o parênquima vai estar hiperintenso, vai estar com sinal hiperintenso, e o cisto ele vai estar com sinal hipointenso, porque ele não captou esse contraste, tá? Aqui também, só aqui na tomografia, tá bom?
ultrassom aqui embaixo e 2 tomografias. As tomografias da parte de cima e a imagem da direita são tomografias. E aí, o que é esse pré e pós? É pré e pós-contraste. O que acontece? No pré-contraste, que é essa imagem aqui do meio, a gente está vendo que o rim, o fígado, o rim, na verdade, ele está com a densidade de parênquima sem contraste, densidade normal. E aí, o que acontece depois do contraste? Ele fica um pouquinho mais hiperdenso, o rim, e aí o cisto, ele continua hipodenso, ele continua da mesma cor que ele estava antes, porque ele não absorve o contraste, então ele não muda a coloração, tá bom? Ele é até mais realçado, porque o parênquima renal capta o contraste, fica mais hiperdenso, e o cisto continua hipodenso, tá bom? E na tomografia, mais uma vez, o cisto aqui hipoecóico. Aqui, tomografia, novamente, T1 e T2. Vemos um sinal hipointenso do cisto e um sinal hiperintenso do cisto. E agora, tumores da bexiga. Tá acabando, tá, gente? Os últimos slides. Tumores na bexiga, então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma deformidade na parede da bexiga e falha de enchimento. É basicamente isso, tá? Aqui a gente está vendo uma urografia excretora normal, uma ultrassom normal, uma tomografia normal. Aqui a gente começa a ver as diferenças. E aí vocês podem confundir essa imagem de ultrassom aqui, mais hiperecogênica, com um cálculo. E aí como que a gente faz a diferenciação? Primeiro de tudo, o cálculo produz sombra acústica posterior. Essa imagem aqui, ela não está produzindo sombra acústica posterior. Outra coisa, você pode mexer o paciente durante o exame. Mexer o paciente, essa imagem saiu do lugar, é cálculo. Se ela está presa na parede da bexiga, é um pólipo, tá bom? Falha de enchimento. Na urografia excretora, você está vendo que tem uma parte da bexiga com contraste e uma outra parte da bexiga que está com um contorno irregular, mal definido, não está captando, não está preenchida pelo meio de contraste, pela urina. Então, a gente está vendo uma falha de enchimento, um tumor da bexiga, tá bom? Aqui na ultrassom, embaixo, a gente está vendo o mesmo pólipo, tá? E aqui em cima, a gente está vendo uma imagem que está se expandindo para dentro da urina. Que imagem? Para dentro da bexiga. Que imagem é essa? É essa mais hiperdensa aqui, tá bom? Lembrar que os líquidos na tomografia são hipodensos, são mais escuros. Então, a imagem que está... o que é a imagem aqui, o que é o tumor, é a imagem mais hiperdensa que está se expandindo para dentro da bexiga. Aqui, mais uma vez, tá? Imagens de falhas de enchimento, só que nesse caso está levando a uma consequência, que é a hidronefrose. Então, está causando o aumento do sistema coletor, só de um lado, tá bom? Só do lado esquerdo, nesse caso. Aqui a gente está vendo uma formação ela não é mais hipodensa, mas em comparação com o contraste na tomografia, ela ficou mais hipodensa, tá bom? Mas é uma imagem hiperdensa que está invadindo a parede da bexiga e se projetando para dentro dela, tá bom? Aqui, cálculos nesse caso, cálculo bem maior na ultrassonografia, não sei porque que voltou o cálculo aqui agora, mas da mesma forma produzindo reforço acústico posterior, tá bom? Então, a gente está vendo um cálculo grande aqui, tá? Causando uma sombra acústica posterior. Tá vendo aqui, nessa imagem tá até melhor da direita, que a gente está vendo uma sombra até o final da imagem. Isso aqui é sombra acústica posterior. E aqui a gente consegue ver 2 bolinhas dentro da bexiga. Essas 2 bolinhas aqui são os cálculos que estão causando dilatação do sistema pielocaliciar. Uretrocistografia, tá? Um outro tipo de exame. Ela pode ser feita de 2 formas. Ela pode ser feita de forma retrógrada, ou seja, você joga o contraste lá dentro da bexiga, da uretra, na verdade, por meio de sonda, ou ela pode ser feita de forma miccional. Ou você bebe contraste ou você faz contraste venoso, que ele vai ser filtrado da mesma forma.
E aí a gente tem uretra, um exemplo de uretra normal e um exemplo de uretra com estenose. Na estenose, a gente consegue ver que tem uma região aqui que está um pouco mais afilada e uma dilatação superior a ela. Na uretra normal, a gente está vendo, na imagem da esquerda, a gente está vendo uma uretra normal. Mas essa uretra tem uma região ali que está mais fininha. Essa região mais fininha não é uma região de estenose. Por quê? Quando a gente tem uma estenose, da mesma forma que as obstruções intestinais, que eu tinha falado antes, a gente causa uma dilatação desse sistema que está acima dele, principalmente se for uma estenose crônica. Se for uma estenose que é uma obstrução que não se resolve rápido. Então, quando a gente tem estenose, a gente tem uma dilatação do sistema que está acima dessa estenose, que é o que acontece aqui na imagem da direita. Tá vendo que a uretra dilata um pouco mais? Um pouco não, bastante. Então, isso daqui é uma estenose. E essa aqui normal. Aqui é um defeito congênito, tá? Que é a válvula de uretra posterior, que é uma membrana que pode acontecer, é uma malformação, uma membrana que pode acontecer na uretra que impede a drenagem da urina, tá? Então, essa membrana se localiza na uretra posterior e vai causar uma dilatação, como toda obstrução, ela vai causar uma dilatação do que está acima dessa imagem. Eu peguei aqui uma foto do que é a válvula de uretra posterior. Então, aqui a gente tem uma membrana que pode ocluir tanto total quanto parcialmente o trajeto da uretra, tá? Aqui uma outra, a vista cortada e vista de lado, tá bom? Vista sagital, para a gente poder entender um pouquinho o que é a válvula de uretra posterior. Então, ela causa dilatação também da região que está acima dessa obstrução. Então, a válvula causa dificuldade de urinar, o aumento da pressão pode levar ao refluxo. Então, a gente faz a uretrocistografia miccional justamente para ver se na hora que faz o xixi, que é a hora que relaxa, que a gente vai ver os defeitos do refluxo ureteral, é nesse momento que a gente vai avaliar o refluxo. E o aumento da pressão vesical, por conta dessa obstrução, pode levar ao refluxo. Então, por isso, ela está na parte de urografia excretora. Ela pode ser uni ou me enrolei agora. Agora a gente vai para os refluxos. Então, a válvula de uretra posterior é uma patologia, um defeito congênito que pode levar ao refluxo vésico-ureteral. E aí o refluxo ele pode ter alguns graus, que foi o que eu falei para vocês na semana passada, tá? Então, a gente tem aqui grau 3 e grau 5, então são graus já avançados. A gente tem aqui no grau 3 uma dilatação a gente já tem uma dilatação da pelve e do ureter, tá? Mas ainda não tem uma deformidade. No grau 5, a gente tem uma dilatação tão grande, uma obstrução tão grande que já causa uma deformidade desse sistema, tá? Aqui é só um resuminho dos refluxos. Então, no normal, a gente não tem refluxo, tá? Quando a gente faz xixi, não volta para o ureter. No grau 1, a gente tem um refluxo que não chega até a pelve, não causa nenhum tipo de dilatação. No grau 2, a gente tem um refluxo que vai até a pelve e pode causar uma pequena dilatação. No grau 3, a gente tem um refluxo que vai até a pelve, tá? Obstrui a pelve inteira. Já tem uma dilatação, tá bom? No grau 4, a gente tem uma leve deformidade. A gente tem um refluxo que já causa o aumento do sistema pielocalicial, já dificulta um pouquinho a visualização daquela relação corticomedular boa. E no grau 5 a gente tem uma deformidade grande que pode ser irreversível e que já causa uma perda da relação corticomedular importante. Tá bom? E é isso, acabou. Tá? Vocês devem estar cansados, eu também estou cansada. Foi bem grande a monitoria de hoje. Vocês têm alguma dúvida?